Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Para quem não me segue lá no Instagram, não é mais @diretaço, é @Vini Diretaço. Então, VINI Diretaço, Vini Diretaço. Me segue lá no Instagram porque eu respondo perguntas, né, que vocês me fazem, posto alguns stories, tem foto das cachorras, muitas pessoas me perguntam, né, da Mel, da Kiara, das minhas cachorras, porque muita gente conhece das lives antigas, etc. Então, também tem postagem das cachorras por lá. Então, além de falar de MMA por lá, eu também mostro um pouco mais do dia a dia, enfim, outras coisas que eu faço. Então, me segue lá. E eu peguei essas perguntas de lá, então eu separei aqui algumas. Na verdade, eu não separei, né? Eu só deixei aqui parado, mas eu não li ainda. Então, tem aqui algumas perguntas e eu acabei de postar stories, inclusive, então não vão aparecer todas, porque também é impossível responder todas. Enfim, vamos lá. Começando aqui pela primeira pergunta. Vini, o que te motivou a fazer o canal? Bom, eu comecei o canal, eu acho que já respondi isso em algumas lives, etc. Mas enfim, de forma resumida, eu comecei o canal quando eu estava afim de fazer um canal no YouTube, né? Só que eu não sabia do que exatamente. E aí, em um evento do UFC, eu vi alguns YouTubers por lá e aí eu parei e pensei, bom, eu assisto muito vídeo no YouTube, só que não tem nenhum canal que eu assistia, né, na época, sobre MMA. Então eu meio que juntei uma coisa com a outra, uma coisa que eu gosto de falar, que eu assisto, né, que faz parte do meu hobby, então é uma coisa que eu faço porque eu realmente gosto, e aí eu uni com essa vontade de fazer um canal no YouTube. Então eu misturei as duas coisas e meio que o que me levou foi isso, foi a minha vontade de criar um canal e esse gosto que eu tenho por assistir. Então a motivação foi essa, de fazer algo por hobby mesmo, por diversão, só que aí acabou tomando uma proporção maior e tal, mas o motivo foi esse, o motivo foi ter esse hobby, né, gostar de assistir lutas e de querer conversar sobre o esporte, né? Não tem muitas pessoas que curtem MMA, parece, né, pelo menos na sua roda de amigos, como era o meu caso. Então muita gente falava sobre futebol, não sobre MMA. Então o que me motivou foi isso, era criar um canal. Aí eu descobri que poderia ser de um esporte que eu gosto de assistir e isso me possibilitaria conversar com muitas pessoas pelo mundo inteiro que gostam de MMA. Então basicamente era isso, poder bater papo com pessoas que gostam do esporte, até com lutadores, enfim. Aí depois vieram outras coisas interessantes também que eu gosto de fazer, conversar com os atletas profissionais, treinar e etc. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Eu não separei, né, como eu falei, então eu não pensei nas respostas, eu tô respondendo tudo de improviso aqui para vocês. A outra pergunta, tem live no YouTube hoje? Não tem, né? Hoje, para quem não sabe, tem um evento, já fiz um vídeo aqui falando sobre isso, pré-evento e tal, então se você acompanha, você já sabe, mas daqui a pouco, na data de publicação desse vídeo, né, dia 20 de junho, tem o UFC, Volkov contra Curtis Blades na luta principal e etc, mas não vai ter live, porém, eu vou assistir, claro, as lutas e vou postar vídeo de resultados, então live não tem, mas tem vídeo de resultado, então fica ligado aí. Próxima pergunta, qual o maior grappler de todos os tempos no MMA? Eu acho que o Demian Maia, né? Se a gente for pegar o que ele trouxe do jiu-jitsu e adaptou para o MMA, então assim, o cara que melhor conseguiu adaptar o estilo da luta agarrada para o MMA, eu acho que o Demian Maia dá para ser eleito o melhor grappler, né? Então, a gente, beleza, tem o Charles do Bronx também, que é um dos nomes que também entraria ali, como o Royce Gracie também, etc. Eu acho que o Charles do Bronx, né, ele, claro, ele tem um recorde, é um cara bastante efetivo, mas eu me surpreendo muito ainda com o Demian Maia, como ele adaptou, né? Parece que tudo que ele pegou do jiu-jitsu ele conseguiu transformar para o MMA, conseguiu ter utilidade no MMA. Então, realmente, o Demian Maia, eu acho que me surpreende por isso, né? Como ele, parece que ele pegou 100% do que ele tinha no jiu-jitsu e conseguiu, nesse 100%, adequar todos os 100% pro MMA, né? Parece que tudo que tem lá, lógico, tirando kimono, porque ele não tem kimono no MMA, então não entra, né? Mas, assim, tudo que ele consegue usar ali, ele consegue usar no MMA. E quando ele pega o cara, você vê que o cara já se entrega, realmente. A gente não viu o Demian Maia passar puro com ninguém na luta agarrada no MMA, então eu realmente acho ele bem interessante. Então eu acho que desses três principais nomes que vem na minha cabeça, vem o Demian Maia, o Charles do Bronx e o Royce Gracie, né? Mas escolhendo um, eu acho que eu ainda escolho o Demian Maia mais o Charles do Bronx. É bem provável que acabe tomando esse posto, porque ainda tem muitas lutas pela frente, enquanto o Demian já tá parando, né? Outras perguntas, você acha que Justin Gaethje consegue lutar, né, fazer isometria com Khabib sem morrer no gás? Bom, eu acho que ele não tem o mesmo condicionamento para isso do que o Khabib. Eu acho que o Khabib, ele realmente parece que ele é preparado para fazer isometria por 5 rounds. Então eu acho que o Justin Gaethje consegue trocar força com o Khabib? Eu acho que sim, por 2, 3 rounds. Eu acho que depois disso ele realmente não tem gás. E ele mesmo fala muito sobre isso, né? Sobre 2, 3 rounds ali e tal, não sei o quê. Então eu acho que ele pode defender queda no começo, ele pode trocar força com o Khabib, mas por 2, 3 rounds. Eu acho que se ele não vencer a luta, se ele não nocautear o Khabib, se for para 4º e 5º round, eu
eu acho que ele já vai estar morto, não vai ter mais força nos braços e etc, enquanto o Khabib vai ter, né? Porque a isometria é isso, né? Você começa a fazer uma força constante e você vai cansando o músculo ali, então você fica com o braço pesado, você já fica morto, né? Então eu acho que, respondendo a pergunta, para primeiro, segundo, terceiro round, acho que tem. Eu acho que ele consegue trocar. Agora, quarto e quinto, aí ele vai cansar, vai ficar com o braço pesado e o Khabib ainda vai ter gás, porque o Khabib, além do condicionamento físico em si, o cardio, né? Eu acho que, pelo que a gente vê, ele fazendo força, né? Por 5 rounds, eu acho que ele tem músculo para aguentar a isometria por 5 rounds, porque realmente ele é um cara diferenciado, né? Próxima pergunta, em uma possível luta entre Cejudo e Alexander Volkanovski, quem você acha que venceria? Bom, é uma pergunta também difícil, porque envolve categorias diferentes, enfim, coisas diferentes que é difícil a gente adivinhar, mas já que é um palpite, né, então é um chute, entre aspas, né, um chute baseado em algumas coisas que a gente pensa, eu acho que o Alexander Volkanovski venceria, porque apesar de não ser tão maior, eu acho que a diferença de força é bem grande, né, o Volkanovski parece ser bem forte, o Cejudo é um cara que era peso mosca, ele já subiu para o galo, e o Volkanovski é um cara peso pena, então assim, tem uma diferença, apesar de não ser tão grande, né? Os dois são caras pequenos, mas eu acho que já tem uma diferença ali de força que é razoável. Então eu acho que o Cejudo, para ser campeão peso galo ali, como conseguiu, já tá no limite ali para mim, né? Então pegar um cara que já é peso pena e que consegue lutar contra o Max Holloway de 1,80 m, eu acho que realmente já começa a ficar difícil. Então talvez o Cejudo seja mais técnico ali, né? Talvez não, ele com certeza é mais técnico no wrestling, etc. Mas eu acho que o Volkanovski, ele é muito ágil também, ele é muito forte, eu acho que ele conseguiria levantar, no caso do Cejudo, aplicar queda nele. Então, eu acho que o Volkanovski venceria, porque ele parece um tanquinho realmente, né? Enfim, seria uma luta interessante. Aliás, uma luta bem difícil de dar palpite, né? Eu tô falando aqui Volkanovski, porque é a minha opinião, mas eu acho que seria aquelas lutas tipo 55-45. Eu não vejo ninguém com uma margem absurda. Aliás, se fosse Henry Cejudo contra Max Holloway nessa pergunta, eu acho que o Max Holloway seria favorito e com uma margem grande, porque eu acho difícil o Cejudo conseguir fazer o que o Volkanovski fez, justamente porque o Volkanovski é um cara mais forte, é um cara que realmente é um pouquinho maior. Eu acho que o Cejudo teria muita desvantagem com o tamanho do Max Holloway, né? Mas enfim, também é aquela coisa, né? Exercício aqui de imaginação, porque é categorias diferentes, é muito difícil a gente falar sobre isso, né? A gente tem que realmente ficar estimando aqui. Mas enfim, é minha opinião. Aliás, deixa de vocês aqui nos comentários, né? Próxima pergunta: por que o MMA não faz sucesso no Brasil, sendo que o UFC foi criado por um brasileiro? Bom, o MMA faz sucesso, né, no Brasil, lógico, é um sucesso proporcional ao tamanho do esporte em si, né? Não faz um sucesso do tamanho do futebol, porque o futebol tem muitos clubes, etc. É uma tradição, então já vem de muito, muito antes, anos e anos antes do MMA, então não dá muito para fazer essa comparação, mas se a gente for comparar com os Estados Unidos, sim, é muito maior o MMA lá do que aqui, mas eu acho que é principalmente porque tem muitos campeões norte-americanos, muitos eventos, os maiores cards acontecem por lá, a transmissão na televisão é muito mais divulgado do que aqui, né? Tanto a transmissão que é fechada, né, pay-per-view, quanto a transmissão em aberto também, então aqui a gente não tem muito, né? Chegou a mostrar um card ou outro ali na Globo e tal, mas era uma luta ou outra, não era um card completo, não tinha toda aquela propaganda. Então eu acho que é meio que por isso, né? Falta um pouco a televisão transmitir um pouco mais. Antes outros canais mostravam alguma coisa, e aí no fim, quando foi pra Globo, a Globo mostrou um ou outro, mas parece que também desistiu. Então fica nessa, né? Não é muito divulgado, então acaba não tendo muito. Teve um ou outro TUF aqui, depois também desistiram de ter TUF. Então não adianta. Enquanto não tiver realmente na televisão aberta, né, e não mostrar para o pessoal, e também a falta de campeão, né, ter um campeão como a gente teve, Anderson Silva e Aldo e tal, também não ter também atrapalha um pouco. Então eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse um Marreta campeão agora, um Davidson, um Borrachinha, um Aldo de novo, e a Globo começasse, né, a mostrar pelo menos card principal, né, tivesse como também, porque enfim, é do combate, enfim, tem outras questões aí, mas começasse a mostrar um pouco mais na TV aberta e com campeões, fora Amanda Nunes, que a gente já tem, eu acho que o público, com certeza, né, não tenho certeza, que o público aumentaria, né, então no final das contas é isso, né, é pay-per-view, né, a gente tem que pagar o combate para assistir, muita gente não tem o dinheiro para pagar o combate todo mês, porque não é barato, né, inclusive eu acho bem carinho, e fora isso é aquela coisa,
as pessoas aqui no Brasil já acompanham o futebol como esporte, né? Então eu acho que é mais ou menos por isso. Bom, então essas foram algumas das perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Depois eu vou responder outras perguntas, só que lá nos stories. Então me segue lá, @ViniDiretaço, não esquece, me segue. Pode até fazer pergunta, inclusive, que eu vou responder mais perguntas lá nos próprios stories. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, querem mais desse vídeo aqui, que eu traga perguntas de lá, perguntas aqui do próprio YouTube, enfim, comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo também, para eu saber que você gostou. E claro, se inscreve e ativa o sininho, porque daqui a pouco tem vídeo de resultados aqui no canal, porque tem evento daqui a pouco. Então fica esperto aí, se inscreve e ativa o sininho para você não perder. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!